Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais um programa Zona Esportiva. Nesta quinta-feira, nós estamos chegando no mês de outubro, dos primeiros dias de outubro, né? Começou com chuva. Vamos ver se a gente diz que vai ser um mês mais chuvoso. Mas esperamos que não prejudique as competições aí que estão em andamento, campeonatos estão chegando na sua reta final. E a gente está chegando com muitas informações para vocês nessa quinta. Hoje, dia do Futebol 7, principalmente. A gente está sempre aqui com o apoio cultural de Walter Beltrame, esse é o Nome Materiais de Construção, Planeta Bola, onde você faz o seu esporte com garantia e com segurança e principalmente com muita comodidade. Tem lá 2 quadras para você praticar seu esporte, amplo salão com televisão, com churrasqueira. Você pode levar sua família, os amigos. Planeta Bola, próximo ao fórum, bem no ponto central. E também o Bracini, né, com a sua academia do Pádel. Tem aí uma competição no outro final de semana, uma competição só para mulheres. Vai ser algo assim que vai realmente premiar, né, aquelas mulheres que estão praticando pádel lá na academia do Pádel. Tudo bem, Matheus? Mais uma quinta-feira, Matheus está aqui com a gente de novo para falar um pouco sobre o Futebol 7 principalmente, né, Matheus? Tudo bem? Quais são as novidades, Matheus? Tudo bem, prazer mais uma vez estar aqui. Um abraço aos telespectadores da TV Santa Maria, né? Em relação ao Futebol 7, Tess, a gente tem algumas novidades sim. Na semana que vem, dia 11 de outubro, já é na sexta-feira que vem a data do pagamento das inscrições da Copa Santa Maria de Futebol 7, quarta edição. Confirmação definitiva, né? A confirmação definitiva, mas nós já temos 21 representantes de equipes que receberam fichas de inscrição. 21. Na verdade, são 20. Foi uma ficha a mais, podem ser que outras ainda sejam encaminhadas, mas apenas a gente vai confirmar 20 equipes na competição. Porque a gente sabe que há uma margem que a gente trabalha de desistências, ou seja, daqueles representantes da equipe que, por questão financeira, não conseguem confirmar sua vaga, ou daquelas equipes que optem por jogar apenas no dia 14 e 15 de dezembro, o estadual da Federação de Futebol do Rio Grande do Sul. Eu tenho hoje 2 equipes nesta condição, que é o Azar Futebol Clube e o Só Amigos Futebol Clube, que não me retornaram ainda e não me confirmaram exatamente se vão participar da Copa Santa Maria de Futebol 7 do estadual ou apenas de um ou de outro evento. Então, por isso, a gente trabalha uma margem maior de entrega de fichas, justamente para que a gente possa chegar no dia 11 e ter as 20 equipes confirmadas para a disputa da competição. E até faço questão de mencionar as equipes que estão pré-confirmadas hoje, começando pelo Arsenal. Eu hoje denomino a equipe de Arsenal, mas haverá uma mudança de nome. Houve uma fusão da equipe com o antigo Danger e a equipe, até a competição, terá um novo nome se a equipe confirmar sua presença na competição na quarta Copa Santa Maria de Futebol 7. Nós temos o Leão, os Só Amigos, que eu já fiz referência, o River Plate, o SOS Amigos, a Juventus, o Canário, que também pode vir um outro nome. O pessoal do Canário, através do Eric, ainda não me confirmou qual o nome exato, mas a princípio deve ficar Canário, Tottenham, Hotspur, Azar Futebol Clube, Casares Futebol Clube, Boca Futebol 7, Malcriados Futebol Clube, Soares Futebol Clube, Vídea Real Futebol Clube, aliás, Vídea Real Clube de Futebol, Esporte Clube Rosário Central, Orgatec FC Joias, Hermanos F7, Tamoio Futebol Clube, uma equipe de formigueiro que ainda não tem nome definido. Quem está tentando providenciar uma vaga, né, através de busca de parceiros é o Arthur Becker, que é um atleta que disputa pelo CEAI o campeonato da Liga de Futsal Santamariense. O Esquadra Azul de Júlio de Castilhos, que o João Paulo Freire já me confirmou.
o Futs Futebol Clube, que foi a última equipe a receber uma ficha. E eu ainda encaminhei uma ficha para o Resenha, que seria para o Giovanni Bordinho, a 22ª ficha encaminhada, mas como ainda não tive um retorno dele, não estou colocando ainda a equipe na lista. Não dá para contar como certo, né? Eu não estou colocando ele na lista porque ele não me deu uma posição ainda. Mas a gente tem algumas equipes que eu já considero praticamente inscritas, né? Que é o Soares Futebol Clube, que é o Casares, que é o Rosário Central, e só o próprio Esquadra Azul, são aquelas equipes que já me confirmaram que estarão fazendo o pagamento dia 11. As outras estão se organizando, o Boca F7 também. Então, algumas equipes já confirmam que tem o valor de inscrição. Outras estão providenciando esse valor, então pode chegar na hora, dar um pouco, não se acertar, não tem, então. Mas a gente aguarda e espera que as 20 equipes confirmem a sua inscrição dia 11, para que a gente não tenha que mudar o planejamento ou tenha que abrir uma nova data de pagamento. O ideal é que as 20 equipes possam quitar a inscrição dia 11 e a gente tenha um número par de equipes, né? Não como aconteceu na última, que na última hora alguém desistiu, deu 19 e ficou uma chave meio quebrada. Eu com 20 equipes, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, para mim é surpreendente, eu acreditava em 16, talvez 18 equipes, pelo que a gente acompanha, mas 20 equipes realmente vai ser um sucesso. Né? Já tivemos na segunda edição, mas pelo tempo de término de uma competição, para o planejamento da outra, final de ano, a procura foi bastante interessante. E eu já estou até aqui salientando aos nossos telespectadores que pelo andar da carruagem, pelo planejamento, a competição vai entrar sim em janeiro. Não há o que fazer pelo início da competição. Isso que eu estava pensando. Até porque ela vai começar no dia 20 de outubro, o seu torneio início, que é um domingo. Dia 26, que é um sábado, começam os jogos da fase de grupos. Nós teremos uma pausa no dia, provavelmente dos dias 14, 15 de dezembro, em virtude do estadual. Podemos ter uma pausa também no final de semana de, acho que 7, 8, de sexta a domingo ali de novembro, 7, 8 e 9, em virtude de algumas equipes que possam vir a participar da competição e estejam jogando estadual da Federação Gaúcha de Futebol 7, e fora ali os festejos de final de ano, né? Então, esse calendário vai ter que ser bem organizado aí pelo Panis, para que a gente possa terminar a competição de uma maneira que não venha a prejudicar o final de ano, e certamente será feito, mas não há dúvida, pelo menos na simulação que eu já fiz, e eu não coloco uma data específica, que a gente vai entrar em janeiro com esta competição. Não existe a possibilidade, Matheus, bom, o problema é que ter que encaixar os horários, de repente uma rodada no meio de semana, pelo 1, 2, começa o horário, não vai ter horário de verão, mas vai escurecer um pouco mais tarde, de repente. É difícil, mas de repente... Para não sobrecarregar o problema são os horários locados, mas de repente utilizando-se até 2 quadras... Horário de 6 horas, por exemplo. Assim. De repente dá para se pensar em 2 quadras, dá para ver também o que é possível fazer. Mas o que a gente percebe, pelo menos é um pensamento que eu tenho, hoje tu sabe que férias, muitas vezes as pessoas tiram quando conseguem, não quando desejam. Claro. Então, o que acaba acontecendo é que as férias variam de pessoa para pessoa, não é todo mundo mais que consegue tirar férias naquele período ali de final de ano e tal. É difícil. Então eu acredito que pode haver algum prejuízo, mas não tão significativo assim, né, para a competição. Mas a gente vai tentar organizar um calendário, aí o Panis conhece bastante da área, para que a gente possa diminuir aí os prejuízos no final de ano. Um outro detalhe que eu gostaria de salientar é o seguinte: nós tivemos alguns atletas agora punidos pela Liga de Futsal Santamarense, certo? Houve um problema no jogo entre a equipe do Valência e a equipe do Penharol. A Associação Santamarense de Árbitros de Futebol, a SAF... A arbitragem, por isso quer dizer, ela esteve envolvida também, né? Ela esteve envolvida, teve um árbitro que foi agredido, o seu Adriano Wolff, e a própria Associação Santamarense de Árbitros de Futebol divulgou uma nota de repúdio, que está circulando aí no Facebook e compartilhada por todos os colegas. Alguns dos colegas ainda não tomaram conhecimento de que os atletas já foram punidos, inclusive alguns deles, como Daniel Rodrigues, o Igor Santos, o Donizete Fagundes, com 2 anos de suspensão. E eu já recebi uma informação preliminar, tanto eu quanto o senhor Herônimo Panis,
de que a arbitragem da SAF, que será a mesma do futebol 7, não estaria disposta a trabalhar num evento como a Copa Santa Maria de Futebol 7, em que atletas do futebol de salão punidos estivessem disponíveis para jogo. Apenas aqueles atletas punidos em jogos. Certo? O que isso pode levar? Pode levar, ainda não é uma informação oficial, a esses atletas também ficarem impedidos de participar da 4ª Copa Santa Maria de Futebol 7. Porque tu contrata haver um acordo entre as duas ligas, né? Na verdade é o seguinte... Já aconteceu isso uma época entre o campo e o salão. É importante salientar o seguinte, Tess. O Panis contratou uma arbitragem, que é a SAF. Se dispôs a voltar a trabalhar no futebol 7, certo? E o que isso é importante frisar? Que essa arbitragem, ela pode, dependendo da situação, se negar a trabalhar. Sim, porque fica uma situação complicada. O árbitro, de repente, foi agredido por um jogador. O jogador está punido. Aí vai lá, o árbitro, de repente, vai pitar o jogo do mesmo jogador, né? É uma situação que eu me recordo há tempos atrás, no tempo do Chico Ensina, que ele havia colocado em prática o Pacto pela Não Violência. E eu lembro de ter conversado com o Jânio Costa, né, coordenador da extinta Copa Razão, de que as ligas e as competições, elas tinham um acordo. Só que lá pelo caminho, e eu não sei quem foi, houve um descumprimento. Não houve uma sequência nesse Pacto pela Não Violência, que eu entendo que deveria ocorrer. Eu entendo que ele deveria até hoje estar funcionando, mas não está. Certo? Por algum motivo agora, ou por mais de um que não me vem ao caso aqui, não está acontecendo. Mas, como trata-se de um mesmo organizador do futebol de salão e do futebol 7, isso pode vir a acontecer não necessariamente só pelo fato de ser o mesmo organizador, mas principalmente por ser uma mesma arbitragem. E haver um acordo entre as duas ligas, né? Isso é um caso que está sendo estudado, está sendo analisado. Inclusive eu solicitei ao Panis que pedisse para que a arbitragem fizesse um documento formal sobre isso, porque eu acho que neste caso cabe a arbitragem deixar isso bem claro, porque é ela que está tomando esta decisão. Aí ontem algumas pessoas do Vídeo Real já me perguntaram, mas vocês permitirão que a arbitragem interfira num evento que ela não organiza? Não é apenas uma questão de interferência, é uma questão de um acordo que foi feito e dali não se quer perder uma arbitragem que vai trabalhar no evento, até porque daí você vai ter que estar voltando a procurar uma arbitragem que trabalhou esse ano, que é o pessoal lá da própria casa, e que já não ficou para dar um novo espaço à SAF. Então é uma situação bem complicada, mas a gente tem que aguardar os trâmites normais do que vai acontecer. Mas eu digo aqui, tranquilamente, é uma sugestão que eu repassei ao Panis, que solicitasse a arbitragem à SAF, que através do seu presidente Luiz Augusto Castiglione pudesse publicar de forma oficial um manifesto nesse sentido, inclusive com a sua assinatura, para que as equipes pudessem ter ciência de qual realmente é o posicionamento da SAF, para que depois a organização, através do Panis, possa tomar uma decisão mais clara sobre isso. Legal. A gente vai fazer um intervalo, a gente faz um breve intervalo agora e logo a gente retorna, que é um assunto interessante, eu acho que bem levantado por você, e ocorreu até uma situação agora com a Copa Diário, e eu acho que é um momento de a gente tomar certas atitudes. Eu acho que você está coberto de razão e eu acho que é o momento ideal para a gente se posicionar, ver um posicionamento por parte de dirigentes, principalmente das ligas, a respeito da violência, para dar um basta, né? Eu acho que fazia tempo que a coisa estava meio tranquila, agora começou a dar parece que uma sucessão de fatos e tem momentos que alguém tem que se posicionar. A gente volta logo com a sequência. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se.
Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Agressores. Mas tudo bem. Isso aí, estamos retornando com a nossa Zona Esportiva desta quinta-feira. A gente até conversava aqui em off, né, com o Matheus a respeito dessa situação. Lembrando sempre que o Zona Esportiva tem o apoio cultural de Walter Beltrame, esse é o nome de materiais de construção, também de Planeta Bola, onde você pratica seu esporte com segurança total e com qualidade, e Academia Del Pado. Vem aí um torneio só para mulheres. Semana que vem a gente vai conversar com isso a respeito disso, vai trazer maiores informações. Na segunda, quando o Bracini vai vir aqui falar a respeito dessa competição, que é no outro final de semana. E nesse final de semana, Matheus, vai ter uma bela homenagem ao professor João Vaz. Te lembra do professor João Vaz, né? Sim. A gente, bom, mais característica do João Vaz é andar sempre de vermelho. Andar sempre de vermelho na rua, caminhando, o professor já está... O voleibol deve muito ao trabalho do João Vaz. Muitos atletas passaram pela mão do João Vaz. Depois vai haver uma competição esse final de semana internacional, inclusive times de outros países, uma competição em homenagem ao João Vaz lá no Clube Dores. Amanhã nós vamos trazer aqui o professor para conversarmos com ele. É um Sul-Americano Master, né? Que acabou correndo em Santa Maria, vai ser em homenagem sempre sediado no Clube Dores. Vai ser em homenagem ao professor João Vaz. E aí nós vamos trazer o João Vaz aqui amanhã e mais um coordenador dessa competição. Para a gente, é uma bela homenagem, uma justa homenagem. Quem conheceu o João Vaz há quantos anos, né? E não só por ele estar na rua sempre de vermelho, colorado, doente, mas por também ser um dos caras que eu acho que não teve atleta, principalmente feminino, que não passou pelas mãos do João. E eu quero aproveitar também desse para parabenizar uma colega, uma amiga da nossa Associação Samarense da Imprensa, a dona Zenaide, esposa do seu Ideobrando, lá da Rádio Nativa, que hoje está de aniversário. Parabéns, nosso abraço também para ela aí, né? E quando a gente falava dessa questão envolvendo competições, eu volto a frisar, eu entendo que esse pacto pela não violência, ele deveria ser retomado. As entidades deveriam, através das ligas, das organizações de competições, voltar a se reunir. Eu acredito que essa situação deveria partir da junta da FUVESM, que hoje é a maior e é a que mais atua em Santa Maria, né? Através do seu presidente Miguel Ur, que poderia fazer um chamado nesse sentido. Agora, há um outro detalhe que eu gostaria de salientar. Eu entendo que em determinados casos também, a arbitragem aí não é uma crítica contundente e nem deve ser levado isso necessariamente como uma crítica, mas apenas como uma observação pequena. E muitas vezes um árbitro, um profissional da arbitragem também deve se preservar, né? Às vezes por determinada atitude que ele vem a tomar, por exemplo, ele acaba sofrendo algo que ele poderia ter evitado. Então, eu entendo que a gente também tem que fazer uma análise desse sentido. E eu acho que é importante ir todos os caminhos juntos. Arbitragem, jogadores, dirigentes, atletas e organizadores de competições,
para que a gente não tenha problemas. Na Copa de Aro, por exemplo, esse ano, 3 problemas de maior gravidade. Ou seja, é como tu disse, Tesses, estava meio em banho-maria, mas as coisas parece que pioraram um pouco. Né? Teve uma queda, voltou-se a ter um desrespeito maior, principalmente com a arbitragem. Algumas coisas passaram do limite e eu entendo que a própria coordenação da diária agora vai ter uma decisão na sexta e eu entendo que é importante que respeite-se organizadores, respeite-se a arbitragem para que as competições tenham um bom andamento. E voltado ao futebol 7, é isso que a gente quer. A gente não quer proibir ninguém de praticar o seu futebol 7 ou de estar jogando uma competição. Mas as pessoas também têm que entender que o respeito e a disciplina sempre devem estar em primeiro lugar. Perder a cabeça faz parte. Agora, eu acho que a agressão aí já é demais. Aí é algo, mas eu não consegui me controlar. Claro que o representante da equipe, o coordenador, muitas vezes ele não tem culpa. Que é o caso do João Breda, por exemplo, no Penharol no futsal, que eu conheço muito bem. Não tem como dar o ponto controlar um atleta dentro de quadra. Não tem o que tu fazer. Agora, a pessoa tem que ter ciência disso, porque ela tem que entender e dar-lhe um pouco. O cidadão que agrediu o Adriano Wolff, por exemplo, um dia vai encontrar ele na rua de novo, vai encontrar ele numa outra competição. E aí, como é que vai ficar? É complicado. Não, eu te digo uma coisa aqui, Matheus. Olha, com todo o respeito a qualquer pessoa, me desculpe, mas essa história de dizer que eu não me controlei, né? Então todo mundo que se descontrolar vai começar a sair no pau. Então qualquer coisa começa, se eu não concordo com alguma coisa que tu diga, de repente vou sair no tapa contigo. E a gente tem um problema, e a gente tem um problema maior, e a gente tem esse cuidado no futebol ciente. Eu procuro sempre estar observando isso, que às vezes o incentivo vem lá de fora para agressão. Vai lá, tá no cara. Então não é só no árbitro. Muitas vezes a torcida incentiva no jogo o atleta a bater. O jogador tem que ter esse controle, né? Eu, pelo menos, enquanto colaborador da 4ª Copa Santa Maria de Futebol 7, enquanto representante oficial da Liga Santa Maria de Futebol 7, a gente tem que preservar o jogo limpo. O futebol 7 já não permite carrinho, por exemplo. E tu é a autoridade máxima do futebol 7, tu é o presidente da Liga. Quer dizer, tu deve respeito a ti, entendeu? Não é colaborador. Na verdade, a Liga, eu digo colaborador porque, na verdade, a Liga, ela não é organizadora maior, ela é parceira da Copa. Sim, mas ela dá a chancela, né? Exatamente. E nós temos uma parceria com a Federação de Futebol do Rio Grande do Sul que também precisa ser respeitada. Claro, a chancela. Eu acho assim, ó. Tu é o representante da Federação. A gente tem vários pontos que precisam ser compreendidos, certo? Às vezes, uma decisão tomada, ela não é bem vista, mas ela é necessária. Então, eu não estou afirmando necessariamente agora que uma decisão em relação ao caso que eu citei anteriormente, aos atletas do futsal para o futebol 7 já está tomada. Mas é bom que os representantes da equipes tenham ciência de que caso essa decisão venha a ser tomada, e que as equipes por isso não deixem de participar de uma competição. Sim. E que entendam por que a decisão foi e ela está bem embasada, né? E é para a segurança dos próprios companheiros de equipe. Se um rapaz desse perde a cabeça dessa maneira, mas depois ele pode perder a cabeça e acontecer uma tragédia. E outra, vamos dar um exemplo bem claro. Imagina se dá uma batalha campal. Exato, e vamos dar um exemplo bem claro. Por que a Copa Santa Maria de Futebol 7, especialmente nessas finais, sempre trabalha com seguranças? Justamente para evitar, porque na primeira fase, quando os ânimos se exaltam, ninguém quer ver uma equipe eliminada numa primeira fase, já ocorreu. O SS Amigos, por exemplo, está retornando, mas na segunda Copa a equipe foi eliminada por indisciplina. Mudou os coordenadores, agora é o Jackson Rodrigues que comanda. Ele, inclusive, entrou em contato comigo e com a própria direção do Planeta Bola e o Panis, explicando que as coisas mudaram e ele está coordenando e ele recebeu um voto de confiança, o que eu acho extremamente válido. Então, é o que eu estou lhe dizendo, Tess. Todo mundo tem que trabalhar no sentido de combater a violência, de combater a indisciplina, até porque reclamação, xingamento, por pior que seja, faz parte. Eu não gosto disso, às vezes também faço do veterano, mas enfim, depois a pessoa se arrepende, mas até entende-se. Mas agora, quando parte para a violência, para a agressão, aí já muda de figura, aí a gente não pode mais tolerar esse tipo de atitude. Por isso, a gente deixa bem claro que, assim como no futsal, a 4ª Copa Santa Maria de Futebol 7 prevê sempre nos seus regulamentos que qualquer tipo de agressão a membro da direção do Planeta,
há um torcedor, há um adversário, há um representante da organização da competição, a equipe é sumariamente eliminada da competição. É bom e que não deixe tem bem direito claro. nem a defesa no sentido de tentar permanecer na competição. A equipe é eliminada, não perde o direito de jogar a competição, inclusive numa próxima competição provavelmente nem será convidada a participar. Então as pessoas têm que ter essa ciência, têm que ter esse respeito, porque o que a gente quer é o que aconteceu na terceira Copa Santa Maria, especialmente respeito, disciplina e terminar um evento da melhor maneira possível. Só para finalizar, repasso novamente. Pagamento das inscrições no dia 11/10, numa sexta-feira, a partir das 19 horas, o valor de R$ 750 é a data que está marcada. O congresso técnico será já no dia 14, na segunda-feira, a partir das 19h30, torneio início dia 20. É possível que venha a ser cobrada uma taxa de R$ 80 no torneio início a ser definido em congresso técnico para se dar uma premiação em dinheiro. E a competição começando lá no dia 26 de outubro, 1.500 para o campeão, mais o parlamento completo da Fato Confessões, troféus e medalhas, 750 para o vice-campeão com troféus e medalhas e terceiro lugar, R$ 400 com medalhas, mais premiações individuais para os melhores do campeonato e goleador e goleiro menos vazado. Matheus, a tua atitude aí eu assino embaixo, te dou os parabéns, se realmente a Liga tomar esse tipo de atitude, eu assino embaixo também. E te digo mais, nós vamos começar uma campanha aqui contra a não violência, começando pela tua atitude, e nós vamos fazer um contato com a FUVESMA, vamos fazer esse contato com a própria ASAF, e nós tentamos fazer uma campanha de apoio, inclusive, a competição de vocês, para que seja o pontapé inicial, essa freada, né? essa parada dessa violência, o pessoal pense duas vezes antes de fazer qualquer bobagem. Importante, Tesses, eu agradeço que a TV Santa Maria possa levantar essa bandeira de que um atleta punido no futsal não venha a estar inapto se for suspenso em tempo, não em jogos. No veterano, claro, por violência, coisa no assim, futebol 7, nas competições do futebol amador, na Copa Diária, enfim. Que a gente volte a ter de uma forma correta, organizada e coerente um pacto pela não violência, que é tão importante para a nossa cidade. Uma entidade passar para outras informações, tal atleta nós preso por 1 ano, tal atleta preso por 2 anos. E as entidades precisam dar endereçadas e a gente precisa entender que quem está do outro lado, com uma bandeira ou com um apito na boca, é um ser humano como nós. E que tem família, tem filhos, tem esposa, tem namorada, tem familiares e ninguém, eu acho que quem está nos assistindo não gostaria de ver um cidadão desses voltar com o olho roxo para casa, um hematoma, com alguma escoriação no corpo aí que possa levar inclusive a uma ocorrência policial e aquela pessoa inclusive ser processada ou vir a ser intimada a depor. E hoje Matheus, ele pode estar agredindo o árbitro, mas ele pode estar agredindo um outro colega ou pode até o coordenador da competição, né? Então, uma pessoa que perde a cabeça, ele perde a cabeça total. Então, é um risco que corre todo mundo. Matheus, parabéns pela atitude, né, que está se tomando desde agora, mesmo que não venha a se concretizar agora, mas é uma semente que tu está lançando e nós vamos levantar essa bandeira. Só para dar um exemplo para finalizar, acho que foi foi na terça-feira, o campeonato da cidade de futsal, Citadino, primeira divisão, a ABB ganhava 4-3 do Kamikaiser, faltando 3 minutos, o meu irmão Eduardo Beltrame foi provocado pelo atleta adversário, Lucas Spati, dar um pouco. O adversário estava caído, ele perdeu a cabeça, ajustou o adversário, a equipe na hora foi eliminada. A equipe reconheceu, estavam todos lá depois do planeta da bola confraternizando, ele lamentando o que ocorreu, sabe que errou, não costuma fazer isso, mas a equipe foi prejudicada, todos entenderam e assim deve ser. Quando esse tipo de punição ela ocorre, as pessoas, infelizmente, têm que dar o braço a torcer e entender que aquilo aí não está sendo feito para o mal, e sim para o bem. Repensar. Matheus, muito obrigado pela tua presença. Valeu. Até a semana que vem. Grande Nós estamos abraço. indo embora, deixando o nosso abraço, o convite para estar amanhã com a gente. Então amanhã, não esqueça, a gente vai trazer aqui o João Vaz para conversar com ele sobre essa bela homenagem que ele vai receber no final de semana. Aquele abraço, até amanhã.